Quero aqui começar a nossa conversa de hoje fazendo um convite para vocês que estão comigo aqui no Instagram, estão ali no Facebook também. É para essa notícia que está aí na tela de vocês. É a nossa conversa das 9h30, na próxima segunda-feira, com o doutor Antônio Carlos Gonçalves da Cruz. Ele é um médico homeopata lá de Belo Horizonte, é professor da área de medicina também da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Uma pessoa incrível, uma pessoa com quem eu tive contato profissional já há aproximadamente 10 anos, e é uma pessoa que, desde que eu o conheci, eu tive uma mudança na minha vida. Mudança em todos os aspectos, no aspecto da saúde, no aspecto psicológico, no aspecto da forma de ver a vida. Então, nós teremos, eu trarei, né, eu vou ter a honra de trazer na próxima segunda-feira, às 21h30, para a nossa conversa das 9h30, aqui no Instagram e ali também no Facebook. Vocês que estão aí no Facebook, não deixem de participar também, para nós batermos um papo, nós conhecermos, para vocês conhecerem também um pouco mais esse personagem incrível da nossa vida, que se faz presente em momentos muito importantes da nossa vida. No Brasil, as neopentecostais, as igrejas protestantes, esse núcleo chamado evangélico, tem crescido no Brasil, tem assumido posições de destaque nas situações de comando das ações no Brasil. E aqui traz, né, um exemplo disso, que é a, a morte do pastor Salatiel Fidelis, que é trazida como uma notícia de primeira página do jornal Diário do Rio Doce. Não que ele não mereça estar na primeira página, não é isso. O que a gente chama atenção, né, e aí está uma fotografia dele, uma fotografia também do templo, né, está aqui para vocês verem. É uma arquitetura bem interessante, bem arrojada, né? Vocês estão vendo aí? Está dando para ver? Pois é. Merecedor, né, pelos trabalhos prestados junto à sua comunidade religiosa, mas aí está aqui, pastor Salatiel morreu na madrugada dessa quarta-feira, 29, por complicações decorrentes da Covid. Ele vai ser um cortejo fúnebre com um caminhão do Corpo de Bombeiros, saiu do Templo Central da Assembleia de Deus na Afonso Pena e percorreu as ruas da cidade em direção ao cemitério Memorial Parque, local do sepultamento. Está dando para perceber o que nós estamos querendo dizer? É que, no Brasil, as autoridades religiosas, elas se confundem. Estou tentando tirar aqui, gente, mas eu não estou conseguindo. No Brasil, as autoridades religiosas, elas se confundem com as autoridades políticas, porque elas influenciam a igreja, as igrejas, o poder religioso, ele influencia e às vezes até determina a, a elevação ao poder de determinados indivíduos na sociedade. Não é diferente, não foi diferente o que aconteceu com o atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele está no poder hoje, ocupando o cargo de presidente da República, muito apoiado por um segmento enorme das igrejas evangélicas no Brasil, que usaram todo o seu, muitas delas, né? É evidente que algumas não optaram por votar nele, mas uma grande parte das igrejas evangélicas no Brasil optou por fazerem a divulgação da sua campanha nos cultos, usaram a rede de televisão, que também é de uma linha neopentecostal, que é a Rede Record, para ajudar a impulsionar a campanha desse, então, candidato, que hoje é presidente da República. E lembrar que esse mesmo presidente da República está sendo
um dos causadores de toda do agravamento dessa pandemia no Brasil, que inclusive agora mata o pastor de uma dessas igrejas, um representante importante da igreja que apoiou aquele que indiretamente o levou à morte também. Evidentemente que a gente compreende que ninguém morre de véspera, ninguém morre na véspera, como diz o ditado, a não ser o peru de Natal, né? Cruelmente morto na véspera para poder ser temperado. Mas a morte chega no dia certo, na hora certa, na maneira certa, se assim acreditarmos numa inteligência suprema, numa divindade, num Deus, numa força maior, seja o nome que quiser dar. Qualquer que seja o seu segmento religioso. A morte chega para cada um de nós no momento certo, a não ser, e também, muito relativamente, aqueles que suicidam, que antecipam a sua morte por vontade própria. Mas aqui nós estamos trazendo o caso do pastor que participou, talvez não, talvez sim, ele, mas participou, é um membro de um segmento que ajudou a eleger esse presidente que está aí, que está sendo um responsável direto e indireto pela maioria das mortes pela Covid-19 no Brasil. Pelas suas não políticas, pela sua falta de preocupação com a população, pelo uso político dessa pandemia para negociar cargos no governo em troca de liberação de verba para estados e municípios, pela perseguição que faz a governadores, a prefeitos, a outros políticos, né, a instituições de pesquisa. Então, está aí o resultado acontecendo a partir dos atos que são praticados e muitas vezes a sociedade não percebe que todo ato tem consequência. É a lei de causa e efeito que rege o universo. Diz aí o pensador, né, o matemático, o físico Isaac Newton, lá, né, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Você empurra, o universo te empurra de volta para o equilíbrio, porque o universo mantém-se sempre em equilíbrio. E aí as coisas que vão acontecendo vão tendo as suas consequências. Bom, deixa eu comentar aqui o que a Verlane Carvalho está falando. Infelizmente, no meio espírita também, Divaldo e outros muito triste. Ela aqui está se referindo ao meio espírita, de algumas declarações que são feitas, né, por alguns líderes do movimento espírita com relação ao apoio, né, a determinados políticos, né, enfim, são problemas dentro das religiões mesmo, viu, Verlane? Aconteceu com o espiritismo, aconteceu com o catolicismo, agora, no atual momento, por exemplo. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Agora, no meio do movimento católico do Brasil, que tem repercussões mundiais, não tem como ser diferente. Alguns bispos e padres e religiosos no Brasil, cerca de, não vou me lembrar o número agora, mas foram foram dezenas, emitiram um comunicado extremamente duro, crítico contra o governo brasileiro, contra o atual estado de genocídio, assim considerado já por muitos analistas, que o Brasil está enfrentando devido às ações, às atitudes, à postura do presidente. Dentro do movimento católico surgiu esse manifesto. E está sendo muito estudado, muito conversado, 160, 150 bispos, né, Bernardo? Obrigado. É um número muito grande. Esse movimento está sendo muito observado, muito comentado, porque isso mexe com a estrutura muito grande. A Igreja Católica, a instituição Igreja Católica, ela é como um transatlântico, um grande navio.
Então, cada vez que ela mexe para aportar em algum lugar, o transatlântico também faz isso, cada vez que ele faz uma mexida, ele mexe com tudo em volta. É um grande movimento que precisa ser feito para poder ajustar, chegar no porto tranquilo. E agora esses bispos, eles se levantam para dizer não a esse estado de genocídio que o Brasil está vivendo. Mas, do outro lado, são muito mais de 150 bispos que existem no Brasil. E aí eles têm que fazer também uma mediação com a população, com os governos, com as outras religiões, com a própria hierarquia da igreja, que vem de Roma, mas não podemos nos esquecer que essa ideia, apesar de não poder ser assumida publicamente, é a mesma ideia do Papa Francisco também, que é uma pessoa progressista, é um argentino que conheceu muito de perto a ditadura lá na Argentina também, que preza pela segurança dos povos, preza pela fraternidade, e está vendo isso acontecendo em diversas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos também, em alguns países da Europa, e especificamente no Brasil, que é vizinho do seu país, a Argentina. Vejamos então que existe todo um movimento religioso que faz parte dos poderes no mundo, que é o que a gente vai conversar também nesse nosso curso que vai acontecer em breve. Eu vou marcar a data aqui no Instagram e ali no Facebook também. E vocês estão convidados já, viu? Vocês que estão participando sempre conosco, que vai ser gratuito, inteiramente gratuito. Quero aqui dar o bom dia para o nosso amigo Luiz Tropper, de Belo Horizonte, que está aqui no Facebook nos assistindo. Seja bem-vindo, Luiz. É um amigo muito querido lá de Belo Horizonte também, um produtor cultural, um folclorista, que já esteve conosco aqui às 21h30 conversando também. Nós batemos um papo aqui muito interessante. Um abraço para o Luiz Tropper. Deixa aqui os seus comentários, Luiz, pode ficar à vontade. Vocês que estão aqui também. Verlande, também, obrigado pelo seu comentário aí, viu? Cal Almeida, que está sempre conosco aqui também, já chegou. Cal, se não for você aqui, a live não acontece, viu? É mais importante você estar aqui do que eu. Assim como todos vocês, tá, gente? Não estou aqui criando predileções, não. Um pouquinho de água para vocês? Querem? Nossa caneca aqui, personalizada também. Vamos, então, continuando aqui. Jornal Estado de Minas. Olha o que o Jornal Estado de Minas traz hoje. Semifinal do Campeonato Mineiro. Eu não gosto de futebol, Vinícius. Não fala de futebol, não. Vou falar, sabe por quê que eu vou falar de futebol? Porque no futebol também existe relações de poder, e eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês aqui exatamente o que é a relação de poder e as consequências que trazem o futebol com uma sociedade. Olhem só. Semifinal terá clássico e duelo do interior. O clássico qual é? Atlético e... Não é Cruzeiro. E América. Atlético e América. Por quê? Porque o Cruzeiro, que é sempre um dos finalistas, né, quase sempre um dos finalistas, foi destruído por esquemas de corrupção da sua diretoria. Faliram com o Cruzeiro. Ele foi eliminado da Série A do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado para a Série B, teve bens penhorados, teve jogadores que tiveram que ser vendidos, contratos rescindidos, multa, processos, tudo que pode haver de ruim com o clube aconteceu com o Cruzeiro. Mas não para aí, não. O que eu quero dizer? Cruzeiro fora do G4, que são os 4 finalistas, depois de 63 anos de história. Aí os atleticanos, os americanos, os democratenses aqui de Valadares, por que não, vão dizer, o Cruzeiro está fora do campeonato, que maravilha, tomara que ele seja rebaixado mesmo, tomara que ele caia para a Série C. Aí eu vou dizer para vocês aqui, grande estupidez do torcedor
de qualquer time que pensar desse jeito. Ah, o seu adversário tem que ser rebaixado, que aí nós vamos zoar com a cara deles. Grande estupidez quando não for ingenuidade. Vou colocar ingenuidade para ficar mais ameno. Vejam só o que acontece quando um time dessa envergadura, que é o Cruzeiro, ou que seja o Atlético, São Paulo, Corinthians, no Rio de Janeiro, Flamengo, o Vasco, o Fluminense, como aconteceu já, em qualquer outro estado também, o Bahia, o Ceará, o CRB, o Grêmio de Porto Alegre, o Avaí, quem seja. Um time grande, quando ele é rebaixado, e os seus adversários comemoram. Olha a ingenuidade, a tolice disso. É bem o espírito do brasileiro, o espírito do vira-lata. Ele não quer que o outro esteja no alto junto com ele. É uma mentalidade de subserviência. Eu quero que o outro seja rebaixado para que ele não tire o meu. Eu quero que o outro seja destruído para que eu seja exaltado. Esquece-se, nessa situação específica do futebol, em todas as outras, que quando todos crescem, todos ganham. Você imagina um campeonato mineiro sem um Cruzeiro disputando? O nível de qualidade que cai quando isso acontece. O Cruzeiro e qualquer outro time grande. O nível do espetáculo cai a arrecadação para os próprios adversários, cai o interesse pelos craques para jogarem os campeonatos, porque vai ficar disputando com quem? Ah, com pé rapado, com pé de galinha, com não sei o quê. Percebem? Se o espetáculo diminui todo um comércio em volta também, toda a cultura que existe em torno, a cultura dos ambulantes, a cultura dos vendedores de material esportivo, os empregos nos estádios, o transporte que acontece, o turismo esportivo, as televisões perdem. Tudo isso perde, é toda uma cadeia que perde. E o brasileiro, com a mentalidade curta, a mentalidade mesquinha de destruir os seus adversários e não tê-los como parceiros leais numa disputa que pode ser saudável para todos, vai acontecer. Vai acontecendo. Percebe? É o mesmo caso do indivíduo falar assim: a Petrobras está tendo um presidente, uma diretoria corrupta, vão destruir a Petrobras. É a mesma mentalidade. Tira-se o pus, vou usar um termo aqui antigo, tira o carnegão do furúnculo e faz o tratamento e sara aquele membro, sara o paciente, para que o corpo continue vital, saudável, com a sua vitalidade. Percebem como acontecem as coisas no Brasil? Eu quero destruir o PT porque o PT é um partido que só tem ladrão. E quem é que está destruindo? Quem foi que destruiu? Foi o PSDB, que começou com tudo. Começou quando o seu presidente falou do dia seguinte do resultado das urnas, falou: nós não vamos deixar o governo trabalhar, nós vamos boicotar tudo. E aí está aqui no que deu agora no Brasil. Percebem? É o que nós estamos falando das relações de poder, e nós, enquanto população, enquanto povo, enquanto massa crítica, não atuante, faz o jogo que é interessante para essas elites, que nós acabamos de falar agora há pouco. O Luiz Tropper está dando uma colaboração aqui, dizendo que os dirigentes que roubaram o Cruzeiro estão impunes. São os grandes empresários, são muitas vezes ligados à política, amigos de juízes, de promotores, de desembargadores, de ministros, apadrinhados por partidos políticos que estão no poder também. Então, essa é a realidade do Brasil, que reflete no futebol, que cada vez está em maior decadência, e vamos vivendo, né? Vamos tocando
essa música aí. Por falar em música, nós estamos recebendo aqui a visita do Rafael Caires. Prazer, Rafael, ter você conosco aqui hoje. É um músico, um jovem músico aqui de Governador Valadares, um menino de um talento sensacional. Podem procurá-lo aí, Rafael Caires, nas redes sociais, guitarrista, violonista, multi-instrumentista, tem seu estúdio de gravação também, que pode ser procurado por vocês aí. E aí, teve uma participação muito grande na última gravação do Gui Ramalho, no último disco dele. Então, tá aí. Prazer ter você aqui, viu, Rafael? Dá um aviãozinho aí, comenta, igual que você está fazendo aí, não tem que agradecer, não. E recomenda a nossa conversa das 8h30 para os amigos aí também. Você que é jovem, uma juventude aí que precisa de uma conversa também às 8h30 da manhã, para a gente ir refletindo sobre as notícias dos jornais aí. Bom, aqui é o jornal Estado de Minas que traz essa notícia. Tem uma outra notícia no Estado de Minas que eu gostaria de comentar, que é essa daqui, ó, que é o UFMG inicia amanhã testes em voluntários. Olha que notícia boa. Fórmula criada pelo laboratório Sinovac, se eu não me engano, tá? Alguém me ajuda aqui, vocês que estão aí. É um laboratório chinês. Será aplicada em 800 profissionais da saúde. Então já está aqui a resposta. Ó. Se o imunizante chinês for aprovado, já está respondido, tá, gente? Obrigado aí. Se o imunizante chinês for aprovado, a farmacêutica e o Instituto Butantan devem firmar acordos de transferência de tecnologia para produção e fornecimento gratuito. Deixa eu repetir para vocês. Vou repetir. Se o imunizante chinês for aprovado, a farmacêutica e o Instituto Butantan devem firmar acordo de transferência de tecnologia para a produção e fornecimento gratuito pelo SUS. Que bacana. O SUS, que é esse Sistema Único de Saúde Público, fortalecido pelo governo anterior, que foi derrubado por esse governo que está aí tentando destruir esse sistema, vai receber gratuitamente. Sabe o que é gratuitamente? Eu vou dizer para vocês aqui, vou só lembrar. Gratuitamente é que você não precisa pagar. Só uma gracinha que eu estou fazendo aqui, para nós percebermos o que foi que nós jogamos no lixo. O que a população do Brasil jogou no lixo. Essa capacidade de atendimento gratuito que existe em pouquíssimos lugares do planeta ao escolher esse presidente que está aí, que está destruindo tudo o que acontece em termos de instituições no Brasil. E esse mesmo presidente é quem está apoiando os laboratórios dos Estados Unidos e da Europa que querem desenvolver essa vacina e vender a custos altíssimos para os governos. E aí a gente lembra novamente a questão dessa discussão que nós vamos ter dentro de alguns dias sobre a geopolítica do poder e a geopolítica no planeta e no Brasil também. A briga entre Estados Unidos e China. E os Estados Unidos trazendo para o Brasil essa hostilização da China, essa hostilização de tudo que ele não gosta, quer ter como inimigo, e ele chama de comunista, colocando o comunismo como o vilão, o demônio do mundo. E esse governo que está aí alinhado, debaixo das botas dos Estados Unidos, dizendo amém para tudo que os Estados Unidos querem trazer para o Brasil. Aí o Rafael está dizendo que gratuito não existe, existe o dinheiro de quem paga impostos. Exatamente, Rafael, exatamente. É o que deveria sempre ser feito, né? O dinheiro de quem paga os impostos ser revertido para os seus próprios benefícios. No entanto, não é isso que acontece, né? A gente sabe que no Brasil não acontece isso. E que não existe, evidentemente, concordo com você, não existe nada gratuito no universo. Não existe nada gratuito no universo. Tudo tem um custo relacionado com alguma coisa. Mas aqui, nesse sentido que nós estamos querendo dizer, Caires e demais amigos, é que a população tem tido essa assistência de forma gratuita. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Caires. Você
se você pagar imposto, você paga poucos impostos. Mas você deve ter o mesmo atendimento no SUS que aquele mega empresário que paga 6, 7, 8 milhões de reais de imposto por mês ou por ano deveria ter. Então, todos deveriam ter esse mesmo atendimento. E, na verdade, quando se tira os recursos do SUS, retira recursos dos impostos que você paga e eu pago também, toda a população sofre. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E esse recurso é tirado por um governo que não enxerga e não apoia isso, que é não só não apoia, como hostiliza esses acordos, essa proximidade que o Brasil tem tentado manter com a China, que é o maior importador de produtos brasileiros. Percebe como que os interesses de poder, os interesses de governo são interligados e afetam diretamente a nós todos, mesmo aqueles que são menores, são mais jovens, são menos ligados a esses assuntos? Aí a gente vem para o próximo assunto, que é aqui, relacionado com a justiça. Crise entre a Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa é agravada após o chefe do Ministério Público Federal dizer que foram descobertos documentos invisíveis. O que é isso? Augusto Aras critica a Caixa de Segredos da Lava Jato. Mais um ponto do poder, do emaranhado do poder, dos jogos do poder que acontecem nas sociedades. Aqui o que nós estamos vendo? A Força-Tarefa, assim chamada, de Curitiba, Lava Jato, ela teve uma ação decisiva. Vou repetir. A Força-Tarefa da Lava Jato teve uma ação decisiva nesse processo todo, esse processo global que está acontecendo no Brasil hoje, atualmente. E é isso que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, está dizendo, que a Lava Jato tem um banco de dados com o número, me falha um pouquinho, me parece que é 38 mil nomes de pessoas, de dossiês de pessoas de diversas áreas no Brasil sendo investigadas e mais, sendo, de acordo com o que está sendo levantado pelos jornalistas, pela mídia, por investigadores, por políticos, por deputados, sendo usada para chantagear pessoas, chantagear empresários, políticos, autoridades. E é isso que o Procurador-Geral da República está denunciando, que a Lava Jato tinha esse banco de dados em paralelo ao conhecimento do governo oficial, que é o governo brasileiro. Não importa se o governo está certo ou se está errado, mas isso é a hierarquia que não pode ser quebrada. Não pode se passar por cima da lei magna, que é a Constituição de um país, por quem quer que seja. E, nesse caso, é o que aconteceu com essa Operação Lava Jato. O então juiz, que hoje ele não é juiz, não é ministro, não é advogado, não é nada, ele é só um bacharel em direito, Sérgio Moro, ele agiu à revelia da lei muitas vezes. E numa perseguição cruel, midiática porque foi apoiado, incentivado pela mídia hegemônica, em especial a Rede Globo e a revista Veja, e os grandes jornais, como, por exemplo, Folha de São Paulo, agiu e retirou quase que a fórceps o candidato à presidência da República, possível candidato, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da corrida presidencial, porque era
praticamente certo que ele iria vencer as eleições. Mas se ele vencesse, ele ia atrapalhar nos planos desses que estão agora no poder de fazerem o que estão fazendo isso com o Brasil. Vendendo, destruindo, partilhando, prendendo, fechando, isso e aquilo outro mais. Então, esse procurador, ele está colocando em xeque toda essa operação que, sob o pretexto de combater a corrupção, criou uma corrupção ainda maior e maquiada pela mídia, pela imprensa, pelos órgãos da imprensa, promoveu a aceitação e a concordância da população, que, ingênua, acredita nesse discurso que vem das televisões, vem dos jornais, vem nesses dourados da pílula para confundir pessoas e líderes infiltrados, líderes estrategicamente colocados em instituições, em organizações políticas, religiosas, sociais, fizeram esse trabalho de demonização do partido que justamente trabalhava, na sua maior parte, também não vou dizer que era tudo que fazia que era bom, na sua maior parte, em favor do Brasil. Caires, é isso mesmo. Caires está dizendo aqui, o Rafael Caires está dizendo que a Globo está descendo a ladeira, né? Está descendo a ladeira abaixo. Realmente está descendo mesmo. Os streamings, ontem eu estava comentando isso, os streamings estão matando a Rede Globo. A programação por streaming, a internet e a própria Globo está se matando. Está chegando aí o fim de um poder hegemônico que vai se transformar, vai ser ocupado por outro, tá? Não nos iludamos também. Vai ser ocupado e já está sendo ocupado por um poder de outras multinacionais, que são a Google, a Apple, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, e eles estão tomando conta, a internet tomou conta dos jornais impressos, né? Já diminuiu, quase que já acabou com ele. Agora os streams vão tomar conta das televisões, por assinatura, por que quer que seja. E vão dar uma outra formatação e vão tirar também o proveito e vão influenciar na sociedade de outra forma também. Aí a gente vai participar de uma outra era, né? A era digital que está chegando aí. Obrigado, Carlos, pela sua participação aqui, viu? Informação descentralizada é a chave da liberdade. É isso aí, Carlos. Você está trazendo alguns pontos aqui aí que vão ser discutidos na nossa conversa aqui dentro de alguns dias sobre as relações de poder nos territórios, e essa liberdade também vai ser questionada, tá? Porque você tira a liberdade de um e entrega para outro, como é que fica isso, né? É uma troca de mãos de liberdade. Então, o senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, está sendo agora hostilizado, repudiado e combatido veementemente pela Rede Globo, que é a apoiadora do então ministro, do então juiz Sérgio Moro, a quem ela quer alçar a presidência da República, porque sabe que a única salvação dela é agora eleger o senhor Sérgio Moro para presidente da República. Ou alguém do PSDB, algum representante, talvez o Dória, né? Porque se assim não acontecer, se esse presidente que está aí, ou melhor, se essa pessoa que está aí ocupando o cargo de presidente do Brasil, que não está trabalhando pelo Brasil, mas está ocupando o cargo, continuar no poder e as coisas encaminharem para o jeito que estão encaminhando, provavelmente a Rede Record vai se transformar na nova Rede Globo e a Rede Globo vai ser rebaixada aí para a segunda categoria, talvez para a terceira, ou quem sabe até fechar aqui no Brasil. Né? É uma luta de poder midiático, político, religioso e assim vai. Vamos continuando aqui nas nossas análises, né? Igor Assi, bom dia também, está chegando conosco, bem-vindo. Compadre Lemos chegou aqui no Facebook. Bom dia, Vinícius. E o pior, você ainda não disse.
esses marujos não sabem navegar e nem nadar. Seria isso, cego guiando cego, o que o Mestre Jesus se referiu? Olha o abismo aí, gente. O compadre Lemos é um poeta, né? Um trovador, um cantador, não é cantador, não, mas é um camarada da cultura popular, né? Lá de Carlos Chagas, que hoje mora em Juiz de Fora, amigo nosso também, muito chegado às prosas, né? Bem-vindo também. Tem o seu site aí com o Padre Lemos. Bom, vamos passar aqui para o jornal, o jornal de Salvador, que ele traz aqui uma notícia curiosa, e eu quero fazer um adendo também a essa notícia curiosa. Olha só o que ele diz. Nova cédula de R$ 200 terá lobo-guará como símbolo. A gente lembra que o lobo-guará é um dos símbolos da fauna, né, brasileira. Então, 450 bilhões de unidades da nova cédula de R$ 200 serão produzidas pela Casa da Moeda, o que equivale a 90 bilhões de reais. Um lobo-guará. Talvez fosse, nesse momento agora do Brasil, deveria ser homenageada a ema, né? Como um símbolo aí da fauna, um símbolo de defesa, né? A ema que outro dia bicou a mão do atual presidente da República, dizendo assim, olha, proteja-nos, proteja a nossa espécie, proteja os animais. Então, ele deveria ser homenageado agora na cédula de R$ 200. Mas o que eu quero chamar aqui para esse detalhe é um detalhe sério. Isso demonstra que a economia, ou seja, o dinheiro no Brasil, está perdendo o seu valor. Eu fui caixa de banco por muitos anos. A Cal Almeida está dizendo aqui, eu voto na EMA. Vamos votar na EMA aí, né, gente? Vamos fazer um movimento aqui pela EMA na cédula de R$ 200. Então, o que eu estava dizendo é que eu fui caixa de banco por muitos anos. E eu peguei vários planos econômicos, plano real, plano cruzado, plano novo cruzado, né, cruzado novo, né? E aí chegou nesse real que estabilizou, a economia cresceu. E eu me lembro que houve uma época, quando a economia estava assim, no auge, estava no pico, foi lançada a cédula de R$ 100. Essa que nós temos hoje aí com a barracuda, né? Aquela verdinha, um verde azulado, bonita. Mas essa cédula ficava guardadinha na minha gaveta do caixa por muito tempo. Às vezes eu ficava dias sem tocar nelas. O cliente não precisava dar troco, o cliente não sacava. Por quê? Porque as cédulas de menor valor, a cédula de 50, de 20, de 10, de 5, de 1, de 2, elas giravam o mercado. A cédula de 100 não era necessária, porque as coisas não eram caras. É igual o que acontecia há um tempo atrás, na década de 80 e 90, nos Estados Unidos. Quando alguém dava uma cédula de $100 no comércio, as pessoas olhavam assustadas, assim, $100? Quem é que mexe com $100 aqui? É quando a moeda perde o valor, você precisa oferecer cédulas de número maior. E aí começou um tempo, a economia começou a dar uns sinais de engasgar, de emperrar, começaram as cédulas saírem com uma determinada frequência. Eu cutuquei meu colega do lado, eu falei, olha, eu estou percebendo alguma coisa de estranho aqui. As cédulas de R$ 100 começam a sair com mais frequência da minha gaveta. Você está percebendo isso aí também? Ele falou, estou, Vinícius. E daí, o que tem? Falei, isso é sinal de que a economia está entrando em fracasso ou em declínio, porque as pessoas estão precisando de cédulas maiores para consumir a mesma coisa que elas consumiam há alguns meses ou anos atrás. E agora, quando o Brasil fala em lançar a cédula de R$ 200, é um outro alerta que acende. Se nós brasileiros estamos precisando de cédulas maiores para diminuir o volume no bolso, é porque as coisas, os bens, os produtos, os serviços começam a perder o valor também. Precisa ser mais pagos para ter o mesmo serviço, ou seja, precisa de mais moeda no bolso para você comprar a mesma coisa. Então, isso é um mau sinal para a economia. Apesar de nós brincarmos aqui com a EMA, com o lobo-guará, é um sinal sério de que a economia vai mal, está piorando.
O Caio está falando aqui, que é uma forma de inflação também, né? Tem que diminuir o tamanho do Estado e diminuir impostos. É questionável isso aí também, tá, Caio? Vão elaborar um pouquinho mais aí. Nessa nossa conversa, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, espero. Então tá aí, gente. Uma novidade é que as cédulas, né, de R$ 200 estão para chegar aí dentro em breve com o Lobo Guará. Infelizmente, não é com a EMA. O jornal Estado de São Paulo, da Bahia, também diz que aqui live discute-se a salvação para atividade econômica no ano. São discussões que estão surgindo aí, importantes, né? Mas todas baseadas em previsões que são complicadas nessa altura do campeonato, aí fazer previsão. Uma outra notícia importante aqui, preocupante, vem do jornal Estado de São Paulo, que é o seguinte: Ministério, lembrando que essas imagens, gente, essas imagens vou mostrar para vocês aqui, essas imagens são mostradas aqui no Facebook para quem está conectado lá. Lá nós temos como abrir duas telas e abrir também a foto do jornal. Aqui, infelizmente, no Instagram nós não temos ainda essa capacidade. Mas são bem-vindos aqui, tá? É importante vocês estarem aqui. Então a notícia é o seguinte: o Ministério tem 9,8 milhões de testes sem uso por falta de insumos. Olha que gracinha. Que bonitinho, né? O Ministério da Saúde, exames em estoque é do tipo considerado padrão ouro de diagnóstico da Covid. Não há reagentes disponíveis. Quer dizer, o governo comprou os carros, mas não tem gasolina para colocar. Entregou os carros, entregou as ambulâncias para os hospitais, mas não tem motorista. Documentos mostram que o Ministério da Saúde tem em seu estoque 9,85 milhões de testes de Covid. O número é quase o dobro dos cerca de 5 milhões de unidades entregues até agora. O exame em estoque é do tipo PT, coincidência, né? Do tipo PT-PCR, considerado padrão ouro para diagnóstico da doença. O principal motivo para os testes ficarem parados é a falta de insumo usado em laboratórios para processar as amostras de pacientes. São os reagentes, se eu não me engano, eu não entendo da área, né? Mas são os reagentes que precisam ter para poder fazer o teste nesse equipamento aí, né? Essa ferramenta. Por que há tantos indiferentes? Autodefesa e dificuldade de visualizar as tragédias são alguns motivos para tantos indiferentes com 1.000 mortes por dia. Né? Os mecanismos de visualização, que são mecanismos usados intencionalmente pelos governos, dificultam a indignação da população com relação a isso. Os números são os seguintes: número de registros de morte em 24 horas, 1.554. Média de mortes, a média de 7 dias. A média no Brasil por mortes é de 1.043. É como se subissem 2 aviões ou 3 aviões lotados de passageiros e jogassem lá de cima todos os dias, matando brasileiros pela Covid-19. Uma média de 1.043. Quer dizer, tem dia que é menos, tem dia que é mais. A média é isso aqui. Total de testes positivos, 2.551.000 no Brasil. O Brasil já passa oficialmente de 2 milhões de casos aqui. Total de casos detectados em 24 horas até 24 horas de ontem, 70.869 pessoas. Total de recuperados, 1.700.000. A Dileira está dizendo aqui: sabe-se que a verba destinada à saúde não foi usada em sua totalidade, não foi liberada. Tá aí, né? Então, as muitas crises que o Brasil está atravessando são crises que toda a população sofre, todos nós sofremos, independente da classe social, independente da religião,
do partido que escolheu para votar, do segmento que você atua, da idade que você está. Todos os segmentos estão sofrendo por essa política ou pela falta de política dos gestores públicos no Brasil. Então, essas e outras questões a gente vai discutindo no dia a dia, vai trocando ideias com vocês, como aconteceu hoje, né? Hoje foi bem legal aqui, que teve participação de várias pessoas. E nós estamos programando, né, uma conversa mais profunda, específica, que vai ser divulgada brevemente sobre territórios e relações de poder. E deixo aqui um convite para o próximo dia 3, vou colocar na tela aqui para vocês do Instagram. Para o próximo dia 3, nós vamos estar aqui com o Dr. Antônio Carlos Gonçalves da Cruz, que é um médico homeopata, professor da Universidade Federal de Minas Gerais na área de medicina, que nós vamos conversar sobre homeopatia e a política, né? A questão da paz. Está aqui, ó. Homeopatia e a cultura da paz no mundo. É uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível, que merece e deve ser assistida por todos nós, por todos vocês também. Não percam, tá? Segunda-feira, às 21h30, aqui no nosso canal. Amanhã, sexta-feira, a gente faz a nossa última conversa aqui da semana, às 8h30 da manhã. E agradeço a vocês pela companhia aí. Divulguem a nossa conversa. Se gostaram, convidem os amigos, façam um compartilhamento. Um compartilhamento aí, para nós crescermos aqui em participação de vocês. Muito obrigado a todos. Um bom dia e um bom restinho de semana que já vai terminando aí.